pegando esse tema que foi usado, um tema para esse aniversário de 12 anos, porque Ele amou, né? Meu Deus, poderíamos falar tanta coisa, porque Ele amou, mas eu gostaria de trabalhar, e já ouvimos tantas coisas lindíssimas aqui nesse final de semana, o pastor Pio, ontem o pastor Rômulo, a Priscila hoje de manhã, e tantos louvores, né? Essa música em especial eu pedi para tocar agora, as crianças dançando aqui, né? Nossa nova geração do Ministério da Dança, louvamos a Deus, mas esse texto ele fala ali que no meu caminhar, Deus é fiel, né? E nós podemos ser fiéis, porque a sua palavra está conosco, não é verdade? E dentro desse tema, porque Ele amou, eu queria trabalhar com você um conceito. Porque Ele amou, eu não preciso fugir. Porque Ele amou, eu não preciso ter medo. Porque Ele amou, eu não preciso ficar desesperado. Porque Ele amou, eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso, e por causa do medo, eu não preciso agir, como por exemplo, fugir, né? Enfim, jogar tudo fora. Porque Ele amou. E eu gostaria de conversar com você sobre um personagem bíblico, talvez um dos personagens bíblicos mais impressionantes da Bíblia, né? Enfim, eu queria falar com vocês, eu vou conversar hoje com vocês sobre um homem chamado Elias, grande profeta Elias. Põe para mim, por gentileza, Tiago capítulo 5, versículo 17, 18. Olha assim que fala sobre esse homem, lá no Novo Testamento, que fala sobre o grande profeta Elias. Elias era um homem como nós, olha isso. Elias era um homem como nós. Era um homem de verdade, era um homem comum, era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu usei esse texto para mostrar para nós aqui o quanto esse homem é admirado, mas também o quanto fala que ele é um homem comum, um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, um homem comum como você e eu, como qualquer um de nós. Mas o quanto esse homem que teme a Deus, o quanto uma mulher que teme a Deus, o quanto uma pessoa que teme a Deus, ele pode, por exemplo, orar e ficar 3 anos e meio sem chover, e orar e 3 anos e meio chovendo, voltar a chover. Mas nós estamos falando, porque Ele amou, nós podemos operar maravilhas extraordinárias. Porque Ele amou, nós podemos curar, nós podemos libertar, nós podemos prosperar, nós podemos ser prósperos e prosperar pessoas. Elias, um dos maiores profetas que conhecemos, aquele que até hoje não experimentou a morte física. Amados, nós estamos falando de um homem que até hoje, não experimentou a morte física. O que significa isso? Elias foi arrebatado. Elias não morreu, Elias não experimentou esse processo chamado morte. Cremos aí, não vou entrar nesse detalhe, mas cremos que um dia ele voltará para morrer, mas isso é um outro assunto. Porque ele precisa morrer, né? Então ele vai morrer um dia, né? Mas deixa para lá esse assunto. Mistério da palavra de Deus para a tua vida. Mas Elias era um homem que até hoje ele não morreu. Imagine uma coisa dessa, tem um homem que não morreu, né? Elias. Um homem que orou e o fogo desceu do céu. Pum. Imagine, vários profetas oraram lá de Baal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eles oraram e não veio fogo. Ele orou uma simples, mas poderosa oração, e o fogo desceu do céu. Um homem que subiu um redemoinho, veio buscar ele subiu aos céus num redemoinho. O grande profeta Elias. O Elias, para vocês terem uma ideia, o quão grande esse homem apareceu para Jesus. Vocês estão escandalizados se falei para vocês que ele vai ter que voltar para morrer? Mas ele apareceu para Jesus, junto com Moisés. A Bíblia diz que Moisés está no Monte Hermon, junto com 3 discípulos, e nada mais, nada menos que 2 homens de Deus aparecem para conversar, bater um papo com Jesus. Consegue imaginar uma coisa dessa? Bater um papo com Jesus? Quem é? Moisés, Elias desceram aí, bater um papo com Jesus. Coisas, os mistérios da palavra de Deus. Mas estamos falando de um homem como esse. Mas a Bíblia diz que era um homem sujeito às mesmas coisas que você e eu. A mesma coisa. Queridos, as mesmas. O texto, a Bíblia diz que ele era um homem como nós. Um grande nome, mas como diz o texto, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos hoje. É possível vencer e deixar um legado fantástico como
Por exemplo, a história desse grande personagem, chama Deus de Pai toda hora, não é verdade? Mas Elias, então, uma história maravilhosa. Mas eu quero ressaltar hoje aqui que muitos podemos realizar e conquistar através da fé, através da vida que recebemos. Até aqui, 12 anos de história dessa igreja, nos ajudou o Senhor, e cremos que veremos coisas ainda maiores diante de nós. E eu digo isso para você, coisas maiores estão por vir sobre a nossa igreja. Amém? Sobre a nossa cidade. Eu sempre me alegro muito, a gente senta ali com o pessoal da prefeitura e vê as boas notícias, coisas tremendas, né? Vendo ali o trabalho de profissionalizante que está acontecendo na cidade, os cursos, né? Projetos. Fazenda Rio Grande, escute o que eu vou falar para você, Fazenda Rio Grande vai ficar marcada como uma cidade modelo na nossa nação. Eu sempre falo, quando eu vou viajar por aí, eu falo, você de onde você é? Eu sou de Fazenda Rio Grande, existe isso? Não, onde que é isso? Eu falei, não, é Fazenda, ali perto de Curitiba. Você tem que ficar falando, perto de Curitiba. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar falar perto de Curitiba. Né? Curitiba que é perto da Fazenda Rio Grande, aleluia. Mas eu creio nisso, né? Eu creio nisso. Precisamos amar a nossa cidade, precisamos declarar. Afinal de contas, crescemos, estamos crescendo aqui, os nossos filhos também. Mas eu quero falar um pouquinho sobre este processo de viver o extraordinário enquanto estamos rodeados do ordinário. Né? Viver o extraordinário enquanto eu e você estamos rodeados de coisas ordinárias. Ordinárias que eu digo medianas, como corriqueiras, comuns, onde as pessoas decidem viver uma vida comum, uma vida corriqueira, sendo que poderia viver uma vida extraordinária. Como, por exemplo, estou citando aqui o exemplo de Elias. Quero trabalhar esse processo entre o que vemos e o que não vemos, entre o invisível da fé e o visível das circunstâncias contrárias. Porque Ele amou, nós podemos viver uma vida extraordinária, uma vida tremenda, inclusive que supera e que ultrapassa a dificuldade de crer naquilo que não vemos, a dificuldade de crer naquilo que nós não conseguimos enxergar. Ou seja, viver essa dimensão de vida espiritual. Vamos usar o próprio Elias para traçar esse paralelo. Para isso eu queria colocar um texto, eu não sei se você fez o seu devocional hoje, mas eu vou ler um textinho um pouquinho longo aqui, mas você vai gostar dessa história, que eu quero usar ela como base para continuar essa conversa. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 18. Eu quero que você preste bem atenção nessa história. Não sei o quanto já conhece essa história, mas essa história é muito impactante. Ora, Acabe, o rei Acabe é o rei, contou a Jezabel, que é a esposa do rei, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, os profetas de Baal, a espada quando o fogo desceu do céu. Por isso Jezabel mandou um mensageiro, olha isso, eu quero que vocês guardem esses aspectos. Por isso Jezabel, que é uma rainha maligna, uma coisa do cão, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã eu não fizer com a sua vida, Elias, o que você fez com a deles. Próximo. Elias teve... eu estou falando do grande Elias, que até hoje não experimentou a morte, que viu Jesus. Elias teve... Imagina. Elias acabou de orar e o fogo desceu do céu. Elias teve medo. E o que ele fez? Fugiu. Meu Deus. Aí você fica pensando, se Elias fugiu, imagine nem eu. Elias teve medo. Medo de quem? De Jezabel. E fugiu para salvar a vida dele. Em Berseba, de Judá, que é um deserto, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que é um zimbro, na verdade, outro nome é zimbro, pé de zimbro, e sentou-se debaixo dele e orou pedindo Eu estou falando do cara que viu Jesus, que até hoje não experimentou a morte, está pedindo a morte. Ele nunca experimentou a morte física e aqui está orando, Deus, me mata. Deus, eu prefiro morrer. Oh, Jesus, olha ali, ó. E orou pedindo o quê? A morte. Já tive bastante, Senhor.
Eu já tive bastante, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Que oração terrível. Depois se deitou, olha lá, depois se deitou, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma, Elias. Elias olhou ao redor, deu aquela espreguiçada, acordou. Ali, e junto à sua cabeceira havia o quê? Um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Meu Deus! O cara pedindo a morte, aparece um anjo para dar com um pãozinho assado. Faça ideia com um negócio desse? E ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Ei, ai, ai. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Olha agora isso aqui, amado. Olha que pão e jarro d'água especial é esse, hein? Fortalecido com aquela comida, viajou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Olha que pãozinho poderoso esse, hein? Pense que pãozinho, um gole d'água poderoso. Ele andou 40 dias e 40 noites, até onde? Até chegar a Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte que Moisés recebeu a lei, e Moisés conversava com Deus. Próximo. Ali entrou onde? Numa caverna, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse a ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu a brisa suave, o sussurro da brisa, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Meu Deus. E ele respondeu, de novo a mesma conversa. E ele respondeu: tenho sido zeloso do Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amados, que coisa impressionante, não é verdade? Que encontro, que momento tão especial desse grande homem chamado Elias. Esse grande homem chamado Elias que teve esse encontro com Deus. Elias tinha acabado de fazer o fogo descer do céu sobre o holocausto. Ele mandou matar vários profetas de Baal. Mas Jezabel, ela, quando soube que Elias fez com os profetas, ela começa a revelar uma ação muito maligna. Jezabel lhe faz uma ameaça, revelando uma ação comum das trevas nos dias de hoje. Queridos, o que Jezabel fez com
Elias, é a mesma ação que ele tenta fazer comigo e com você. Perceba isso. Amados, ela faz uma ameaça. Eu queria colocar esse ponto para você. Ameaças. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, mas eu vou matar você. Jezabel, amados, é um tipo de espírito maligno muito comum hoje em dia, e sempre houve. É um espírito maligno muito próprio, muito comum nos dias, em toda a nossa geração, em todo o mundo. É um tipo de espírito maligno que tenta... É um tipo de espírito maligno que tenta contra a autoridade ou palavras de autoridade. Amado, toda pessoa que tem dificuldade com autoridades, toda pessoa que tem dificuldades de ouvir a autoridade, provavelmente está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel. Toda ação contra autoridades, existe ação de um tal espírito maligno chamado Jezabel. E ela então, vendo que Elias, com grande autoridade, vem restaurar a autoridade de Deus na nação de Israel, que tinha sido quebrada, através da adoração, da idolatria, Jezabel se levanta e ela quer acabar com essa autoridade. Ela já conquistou o próprio marido, que é o rei de Israel, e agora ela quer acabar com o profeta. Nós estamos falando que nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, esse espírito de Jezabel, ele quer tirar de mim, de você, duas grandes autoridades. A autoridade sacerdotal e a autoridade de governo. Esse espírito de Jezabel, ele não quer, por exemplo, que você e eu nós nos envolvemos em autoridade, estejamos e entendamos que precisamos ter autoridade, viver debaixo de autoridade, nos sujeitar às autoridades. Seja marido e mulher, no casamento, na família, na empresa, no país, na cidade. E esse espírito maligno, ele tenta fazer com isso, e principalmente quando a gente é rei e sacerdote. Ele já pegou o rei e agora está querendo pegar o profeta. O profeta está agindo em nome de Deus, ela diz, eu vou matar você, porque é o que você acabou de fazer. Vendo o que Elias podia fazer e o que fez estando com Deus, pela autoridade de Deus havia, ela envia um mensageiro enviando ameaças. Eu não sei o quanto vocês já receberam ameaças. Eu não digo ameaças de pessoas propriamente dito, mas, por exemplo, quando você recebe uma ameaça, um pensamento, um sentimento de que você vai perder, de que você vai morrer, de que algo não vai dar certo, isso são ameaças. Toda vez que a sua espinha congela diante de uma situação, como se algo ruim fosse acontecer, ou algo ruim pode acontecer, amados, isso é uma ameaça que as trevas se levantam para falar contra você. Todo sentimento, por exemplo, de ciúme é um sentimento de ameaça. Ele vai te trair, ele está te traindo, ela vai te trair, ele está te traindo. São ameaças, são pensamentos que mensageiros das trevas. Mensageiros que ele se levanta para atacar sua vida e para travar você. Amados, ouvimos do pastor Pio aqui na sexta-feira, que é um ano de governo. E governo é estabelecer o governo, manter o governo. E saiba que diante de um governo estabelecido vai vir espíritos malignos contra a autoridade. E ela vem trazendo ameaças. Não vai dar certo, não vai funcionar, vai acabar, vai falir, vai dar errado, ameaças, ameaças. Amados, ao tal ponto você consegue imaginar, ela faz essa ameaça e a Bíblia diz que Elias teve medo. Esse nível de homem teve medo e fugiu. Amados, ele colocou valor naquelas palavras de Jezabel. Escute isso que eu vou falar para você. Todas as vezes que você ouve alguma coisa e tem medo, é porque você está dando valor para aquelas palavras. Aquela ameaça, ela acaba tendo valor. Ela acaba sendo para você uma realidade, ao ponto de você estar com medo, porque você passa a considerar que as ameaças são possíveis. Você começa a dar valor para algumas coisas. E Deus está dizendo para você, para mim, para você hoje, a única coisa que tem valor é o que Deus diz, a única coisa que tem valor é o que a palavra de Deus diz. Não dê valor para o que não é a palavra de Deus, só dê valor, coloque peso no que Deus diz, coloque peso no que a palavra de Deus diz.
Mas quando as trevas se levantam, quando os sintomas se levantam, quando os diagnósticos se levantam contra a tua saúde, contra você, queridos, não dê valor. Dê valor para aquilo que a Bíblia diz, amém não? Pai, por que eu estou pregando essa palavra? Porque nós recebemos, e eu creio nisso, recebemos uma palavra que nós vamos governar. Que Deus estabeleceu a gente para governar, e quando eu digo governar, é governar circunstâncias, é governar essas ações malignas que se levantam contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento, contra os meus filhos, contra a minha profissão, contra a minha cidade. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui, não? Eu quero declarar sobre a sua vida, porque Deus te amou, você não precisa fugir. Porque Deus te amou, você não precisa ter medo. Porque Deus te amou, você não precisa dar valor para a voz das trevas. Amados, porque Ele te amou, a voz dEle é maior do que a voz das trevas. O amor de Deus nos garante essa certeza, aleluia. Mas Elias fugiu. Ele se levantou e fugiu porque ele considerou as palavras de Jezabel mais poderosas do que a de Deus. E que a sua própria autoridade. Amado, escute de novo isso. Elias tinha acabado de orar, o fogo desceu. Ou seja, Elias desconsiderou a própria autoridade que tinha. Elias, quando faz chover o fogo do céu, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Deus, o Senhor é o Deus do céu e na terra. E ele faz a oração, o fogo desce. E agora, aonde está essa consciência de que Deus é o Deus acima do céu? Sabe quando você começa a não mais dar crédito para a autoridade que Deus deu na sua vida? Eu quero dizer algo para você: você é rei e sacerdote. Você é filho do Altíssimo. O seu nome está escrito no livro da vida. Aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus está sobre você, você está junto com a igreja. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele fugiu, se levantou e fugiu. Ameaças é uma das armas mais comuns da batalha espiritual. Escute o que eu vou falar para você, uma das maiores armas das trevas contra a nossa vida e contra o nosso reinar em vida são ameaças. Ameaças, blefes. Eu quero dizer algo para você. Eu sei que Satanás odeia que eu falo isso, mas eu tenho que falar. O diabo blefa. Pastor, acho que não. Meu irmão, pare de dar valor para o diabo. O diabo blefa. O diabo, ele só faz ameaças infundadas. Ele faz ameaças em cima de coisas que não são verdades. Deixa eu dizer algo para você. As coisas que o diabo fala só tem poder se você acreditar nelas. Porque daí não foi ele que botou poder, foi você que deu poder. Acho que você não ouviu. A força que o diabo ganha vem da minha concordância com ele. Então eu quero dizer algo para você: não tenha medo. Não dê valor para as ameaças que as trevas se levantam contra a sua vida. Vai dar certo, você vai vencer, nós vamos terminar esse ano bem, nós vamos acabar esse ano felizes, nós vamos conquistar, nós vamos fechar o mês, nós vamos terminar o mês bem, nós vamos nos alegrar, os nossos filhos vão crescer, os nossos filhos vão estudar, os nossos filhos vão fazer faculdade, nós vamos dar certo, vai acabar o ano bem, meu querido, vai acabar o ano bem, minha querida, vai acabar, o seu marido vai vencer, a sua esposa vai vencer, aleluia! Aleluia! Por que Jezabel não foi pessoalmente falar com Elias? Ela mandou um mensageiro. Você acha que ela tinha coragem de encarar Elias se ele tinha matado os profetas? Você acha que não ia fazer o que com ela? Mas ela mandou um mensageiro. E ele acreditou no mensageiro que ela mandou. Acho que você não pegou. O diabo tem mais medo de você do que você dele. Ah, se você soubesse como ele tem medo de você. Fala, não fala. Aquele que criou o diabo, aliás, a palavra daquele que criou o diabo, hoje está na sua vida.
O diabo hoje, quando vê você na fé, ele ouve a palavra que o criou. Porque Jesus está na sua vida. Jesus é o verbo de Deus, amém? Vocês estão comigo aqui, não? Ah, e outra coisa nessas ameaças, ele diz algo terrível. Quer uma coisa terrível, uma ameaça? Ele diz assim: amanhã você vai morrer. Aleluia. Ele bota a data, amanhã. Os deuses faça comigo, se até amanhã, nesse horário, você não estiver morto. Ele não só ameaça você, ele diz a hora que vai te matar. Ameaça já é algo terrível, não é? E se bota a data? Tudo blefe. Tudo blefe. Amanhã a pessoa só vai morrer se ela concordar com aquilo que o mensageiro disse. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai falir. Não vai dar errado. Não vai. Não vai. Eu só te dou 3 meses de vida. Não. Eu te dou até tal. Não. Na minha família, depois dos 50, a coisa vira uma peste só. Está amarrado. Aí você fica com medo de chegar nos 50 anos. Não, porque morreu não sei quantos parentes com 50 anos, não sei o quê. Não, para! Na minha vida isso não vale. Na minha vida não vale encantamento. Eu não acredito nos blefes do diabo. Ah, meu Deus! Só porque um monte de parente teu aconteceu uma desgraça, isso tem que acontecer na sua vida? Não! Blefe! E ele bota essas coisas, até amanhã, ó. Até o final deste ano, teu casamento não continua. Está amarrado, é isso aí, chuta fora. Não aceita. Meu Deus, chuta aquela laço, é isso aí. E a Bíblia diz que Elias se levantou-se para salvar a sua vida. Domingo passado eu preguei aqui sobre posição, nós fizemos aqui, lembra? Aquele lugar de posição e tal e tal. Levantou-se aqui saiu da posição. Levantou-se aqui ameaça de Jezabel conseguiu tirar Elias da posição que fez ele derramar fogo do céu. Eu preguei aqui, quem não viu, ouça de novo a mensagem do domingo passado. O diabo quer tirar você da posição que Jesus te colocou. O diabo quer tirar você da posição que ele te colocou. Ele não consegue tirar. É só você que sai. Você não ouviu? Você não ouviu? O diabo não tem como tirar você da onde Jesus colocou. Mas você pode pular fora. E o texto diz que Elias se levantou. Elias levantou-se e saiu daquele lugar. Elias levantou e saiu daquele lugar. Saiu salvar a sua própria vida. E ele diz o seguinte: a partir de agora, olha que coisa mais... Mas é duro falar de Elias, né? Porque Elias é o cara, né? Imagina, poxa, quem sou eu para falar de Elias? Né? Mas a Bíblia diz que Elias se levantou para salvar a sua própria vida. Uma das características da ameaça é fazer você deixar de crer em Deus, a proteção de Deus, e você começar a querer se autoproteger. Toda vez que você recebe uma ameaça, você tende a tirar a proteção de Deus da sua vida, sair da posição e dizer, eu me protejo. A solução está em fugir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A solução está embora. A solução é vender. A solução é falir. A solução é sair da igreja. A solução é mudar de grupo familiar. A solução é mudar disso. A solução é fugir. Não dá mais certo. É isso que o diabo quer que você faça. Como diz o outro, finca o pé. É isso que ele quer, que você abra mão, que você saia. Mas ele não consegue te tirar, mas ele vai fazer você sair de lá. Não saia da sua posição. Não saia. Não saia. Desculpa, Elias, no versículo 4. Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro no deserto. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de
morrer. Falo, não falo. Eu preguei, eu acho que aqui, eu não sei se eu preguei, mas enfim, não sei. Eu prego em tanto lugar que eu não sei onde que eu prego. A palavra deserto no hebraico significa Midbar. A palavra Midbar no deserto significa uma voz que fala. Tem que ver isso, mano. No deserto, a palavra deserto no hebraico é uma voz que fala. Queridos, o que é deserto? É você ouvir uma voz. Não é uma voz escrita, é uma voz falada. Deserto é um lugar aonde se ouve uma voz. Elias ficou um dia inteiro com a voz de Jezabel aqui, ó. Eu não sei se você já não conseguiu parar de pensar numa coisa que alguém disse para você. Já passou por isso, não? A pessoa fala um negócio para você, você fica o tempo todo aqui, fica lembrando aquela frase. Um dia inteiro ouvindo uma voz de ameaça. Um dia inteiro no deserto, um dia inteiro ouvindo uma palavra, assim como Jesus ouviu lá no deserto do Satanás. Só que ele não ouviu os 40 dias, não ouviu. Jesus não ouviu Satanás. A Bíblia diz que quando Jesus teve fome, ele apareceu. Jesus ficou 40 dias no deserto, só ele e Deus. No último dia apareceu o capeta, quando ele estava com fome. Amados, um lugar onde se ouve uma voz falada, a voz das trevas, ameaçando, um dia inteiro no deserto ouvindo essa voz. O combustível daquela caminhada no deserto era a voz de Jezabel, e o medo que isso causava nele. Quanto mais ele ouvia, mais ele avançava dentro do deserto. Queridos, tem gente que fala assim, tem que passar pelo deserto. Tem que passar nada, meu irmão. Não passa pelo deserto, não. Quanto mais ele ouvia, mais dentro do deserto ele ficava. E qual a conclusão desse final desse dia? Um dia inteiro ouvindo, o que aconteceu? Sentiu vontade de morrer. Falo, não falo? Se você sentiu vontade de morrer, de separar, de desistir, de ir embora, de qualquer coisa assim, é porque você está ouvindo o dia inteiro a voz do capeta. Ouvir a voz de ameaça vai te levar para a morte. Talvez não a morte de suicídio físico, propriamente dito, mas a morte de um casamento, a morte de um relacionamento, a morte de uma empresa, a morte de um negócio, a morte de uma ideia, a morte de um sonho. Pelo contrário, quando você ouve a palavra de Deus um dia inteiro, você cada vez se anima mais, cada vez você se fortalece mais. Quanto mais você está exposto à palavra de Deus, mais você glorifica, mais você se anima, mais ideias novas vêm, mais coisa nova vem, e você fica forte, você fica audacioso, você fica cheio de gás. Mas quando você vê alguém muito depressivo, muito triste, pode saber que ela está ouvindo voz que não devia. Solução? Meu irmão, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, ouça uma mensagem, ouça um louvor. Mas também ouça louvor bom, né? Não fica louvando louvor ruim, não. Mas enfim. Pastor, existe louvor que não é bom? Não, deixa para lá esse assunto. Só que ele comeu e voltou a dormir. A situação dele está difícil. Ele voltou a dormir. E o anjo teve que acordar ele de novo. Ei, Elias. Você já viu aquele irmão que você fala, e ele volta a dormir? Ei, meu irmão, sai daí, bicho. Você fala, você ministra, faz libertação, você prega, você visita a casa dele e passa 3 dias e está tudo de novo lá. O que nós vamos fazer? Acorda. Vou desistir de dar pão na brasa e água na botija? Não. Amado, Deus ama Elias. Eu tenho uma notícia linda para dar a você, ele ama você. Ele não vai desistir de você, ele vai dar pão na brasa, ele vai fortalecer você, ele vai encher você de gás e alegria, amém não? Levante-se. Amados, ele pão na brasa, ele vai levando, levante-se. E aí o texto diz, e então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amados, o monte de Deus. Sabe o que significa Horebe? Horebe também significa deserto. Ele estava no deserto e foi para Horebe, e a palavra Horebe significa deserto, mas tem 2 diferenças no hebraico.
Horebe lá atrás era aquela fala que eu falei, aquela voz, ouvia aquela voz endemoniada, te desanimando, mas Horebe aqui é diferente. Fala, não fala, fala, não fala. Eu quero profetizar na sua vida um Horebe. Eu nem falei o que é que você está dizendo a mim. Ah, boa. Conhece o pastor, né? Ele falou, o pastor não ia profetizar coisa ruim, então ele já recebeu. Aleluia. Mas se Elias estava lá em cima, é coisa boa, tinha lá, né? O que significa Horebe? Horebe significa deserto, mas que sentido? Queridos, deixa eu dizer algo para você. Um dos grandes segredos da vitória de um homem de Deus, uma mulher de Deus, chama-se Horebe. Pastor, o que significa isso? Horebe significa lugar deserto. Em que sentido, pastor? Horebe significa lugar solitário. Nós precisamos e nascemos para viver em comunhão. Mas um dos grandes segredos da minha vida e da sua vida é estar sozinho com o Senhor em algum momento do seu dia. Horebe significa um lugar de a sós com Deus. Moisés, sobe aqui. Horebe significa eu quero falar com você. Elias, meu grande profeta, homem de Deus nessa geração, eu preciso bater um papo com você. Eu estou vendo o jeito que você está. Você está aí, ó, medo de Jezabel. Você está aí nessa situação. Você está fugindo, saindo da sua vida. Cara, sai, para tudo que você está fazendo e vai para Horebe. Onde que é Horebe na vida de um crente? Feche a porta do seu quarto e ora em Horebe. E o seu pai que te vê em Horebe te recompensará. Aleluia! Aleluia! Mas Elias estava tão mal. Elias estava numa situação difícil, cidadão. Rapaz, estava difícil. Ele achou uma caverna em Horebe. E o texto diz que ele subiu no Horebe e achou uma caverna. E se escondeu na caverna de novo. Elias, né? E Elias vai lá na caverna. Sabe o que significa caverna? Caverna significa lugar de se esconder. Mas aí se esconder não no sentido de se esconder e ficar só com Deus, não. Caverna significa... caverna significa covil, lugar aonde... fala, não fala. Horebe significa... caverna aqui, a palavra caverna no hebraico significa lugar aonde não sou exposto. Ninguém me vê como eu sou. Ninguém me vê como estou. Fala, não fala. Tem gente que vem para o culto e entra na caverna. Tem gente que vai para o grupo familiar e entra na caverna. Ele está em Horebe, mas dentro de uma caverna. Meu Deus! Ele entra na igreja e se mete numa caverna. Ninguém me acessa, ninguém me toca, ninguém me fala. Eu não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém tenha nada a ver com isso. E o detalhe é o seguinte, ele achou que até de Deus ia se esconder. Cara, ele está no Horebe, né? Está em Horebe, dentro de uma caverna. Ele entrou numa caverna e ali adotava uma postura de se esconder. E aí Deus chega para dentro. Aí Deus vai na caverna. Oxi, posso entrar na caverninha tu aí? Não. Posso entrar aí? Pois não, dá licença um pouquinho. Tá? Elias, o que você está fazendo aqui? Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram? E aí Deus chega, Adão, Eva. Deus perguntou o que eles fizeram? Perguntou o quê? Aonde vocês estão? Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Eu gosto da expressão porque ele diz o que você está fazendo aqui, que significa que Deus entrou na caverna. Tem como se esconder de Deus? Mas Deus vai falar dentro da caverna? Deus vem falar assim, sai da caverna, que eu quero falar com você. Enquanto você tiver uma postura de se esconder, eu não falo com você. Mas ele vai lá dentro.
o que você está fazendo aqui? Alguém está ouvindo isso? Sabe por que ele faz isso? Porque ele me ama. Ele entra na caverna e pergunta: o que está fazendo aqui? Pai, Elias, você acabou de matar profeta, rapaz. Você acabou de matar uma tradição. Você está fazendo o que aqui, cara? Você está com medo de Jezabel? Você está com medo da... Fala, não fala. Está com medo do Covid? Está com medo do dólar? Está com medo do quê? E aí, por 2 vezes, Elias tem uma conversinha bem esquisita. Ele disse: sai para fora. E ele, olha que Deus fala para Elias dentro da caverna: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ou seja, sai da caverna e vai para os sós. Elias, sim, você tem que ir para os sós, mas não dentro da caverna. E aí, olha a conversinha mole do cara. Ele diz assim: mas Senhor, eu estou aqui porque o povo errou, porque o povo pecou, porque o povo quebrou a aliança, porque o povo não cultua mais, e agora eles querem matar os profetas, e agora querem matar, e só sobrou eu. Ô vítima. Ô vítima. Todo mundo me odeia, todo mundo quer me derrubar, todo mundo me odeia, eu sou o único fiel, e agora até eles querem matar, e o Senhor faz o quê? Elias, você está com febre? 2 vezes ele repete a mesma fala: é culpa dos outros, é culpa dos outros, é culpa do povo, é culpa disso. E aí Deus conversa esse assunto com ele. Mas Deus não dá nem bola para essa fala dele. Deixa eu dizer para vocês, Elias estava errado? Em parte sim, em parte não. O povo tinha quebrado a aliança? Tinha. O povo tinha parado de cultuar a Deus? Tinha, tanto que ele teve que derrubar o altar de Baal. O povo tinha deixado de temer a Deus? Tinha. Só tinha ele como sobrevivente? Depois você vai ver no final da história e fala: eu separei 7.000. Você acha que é só você, Elias? Elias, você acha que eu sou tão limitado assim? Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas Deus não dava conversa. Só nessa parte Deus corrige, porque o resto, Elias estava certo. Mas a parte dos únicos que sobreviveu estava errado. E Deus corrige ele no que está errado. Então, esse é o teu problema? Não, sozinho você não está. Tem mais 7.000 aí. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Aí, olha só, aí entra o mistério legal desse texto. Eu estou já indo para o encerramento. Ele diz assim: ele disse: sai para fora, põe neste monte perante a face do Senhor. Amados, nessa versão aqui, existem algumas versões, essa versão que eu gostei. E eis que passava o Senhor, preste atenção nessa versão. E eis que passava o Senhor, como também um forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. O texto está dizendo o seguinte: quando Elias saiu da caverna, Deus estava passando, só que veio um forte vento. E veio um terremoto. E veio um fogo. Mas a Bíblia diz: e Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? O seguinte: Jezabel, ela vem como vento, Jezabel vem, e porque o texto diz que o vento, o terremoto e o fogo, eles destruíam o que passava. E Deus não é assim. Diga assim comigo: Deus nunca destrói, só edifica. Deus não está no que destrói. Deus não está no que quebra. Deus está no que edifica. Você tem uma ameaça de uma Jezabel que diz que vai te matar, mas Deus não concorda com essa palavra. Deus não concorda com essa palavra. Eu não sei, de repente, se você está passando por isso. Um forte vento passando, te ameaçando. Um terremoto poderoso passando, te ameaçando. Um fogo terrível passando, te ameaçando. Mas a Bíblia diz: e Deus não está no vento. Deus não está no terremoto. Deus não estava no fogo.
Mas aí a Bíblia diz, e veio E veio o quê? A Bíblia diz, em umas versões que é engraçado, fala assim, um cicio. Você já ouviu assim uma flauta bem doce? Pena que não tem ninguém que toca flauta aqui. Sabe aquela flautinha assim? Aquele sonzinho assim. Quando veio esse... Elias pegou a capa. Deus estava. Fala, não fala, fala, não fala. Deus só habita onde há paz. Quando Deus fala, não gera medo. Quando Deus fala, não gera ameaça. Quando Deus fala, não gera pavor. Quando Deus fala, gera paz. Mas também temor no sentido de reverência. Deus está aqui. E o texto diz que Elias vai para... Nesse momento, Elias, quando começam os terremotos e os ventos, Elias dá mais uma escondidinha dentro da caverna. E de repente ele percebe que Deus não está naquilo lá tudo. E aí quando vem um forte vento, a Bíblia diz que Elias vai para fora, na porta da caverna. Elias está parecendo um tatu, está parecendo aquelas tartarugas que botam a cabecinha para fora. Elias estava na caverna e botou a cabecinha para fora. Elias, amados, Deus estava recompondo Elias, restaurando a vida de Elias, restaurando a fé de Elias. Por isso que eu botei esse cântico hoje, antes aqui. Quando Deus falou com Abraão, caminhando em fé, Deus é fiel. Ah, amados, Deus só anda onde há paz. Aleluia. E então o Senhor disse, volta ao seu caminho para o deserto de Damasco. Agora sai de Horebe e vai para o deserto de Damasco. E Deus sempre, ele manda ele ir para Damasco. Agora sabe o que significa Damasco? Não sei quantos aqui são de Damasco, ninguém é de Damasco, não. Sabe o que significa Damasco? Tem café Damasco, mas deixa para lá. Damasco significa, a palavra Damasco significa o tecelão de pano de saco que está em silêncio. Tecelão significa, Damasco significa o tecelão de pano de saco. Alguém já viu essa expressão na Bíblia, pano de saco? Quando eles se humilhavam, perdiam uma guerra, acontecia uma coisa terrível, a Bíblia diz que eles jogavam terra na cabeça e se cobria com pano de saco e lamentavam. E a Bíblia está dizendo o seguinte, Deus estará em Damasco, significa um lugar aonde não haverá mais lamento, um lugar aonde não há mais reclamação, por mais que seja um deserto, por mais que seja um lugar, não mais lugar de vergonha, não mais um lugar de derrota, mas um lugar aonde a voz da derrota não fala mais. Amados, que coisa tremenda, voz, né? E ele diz o seguinte, vai e volte, agora o pessoal do louvor, se quiser subir. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, como filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. E ele está dizendo, quem escapar a Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que significa Azael? Sabe o que significa Azael? Azael significa alguém que vê a Deus. Sabe o que significa Jeú? Jeú significa Deus existe, é real e está aqui. Sabe o que significa Eliseu? Deus é a salvação. Vai lá e você vai ungir alguém que vê a Deus, você vai ungir alguém que crê que Deus é real, existe, e você vai ungir aquele que tem Deus como salvação. Ah, você não está ouvindo? Você não está ouvindo? O que esse texto está dizendo? Estabelece uma vida de rei e sacerdote. Fique nessa posição. Diante das ameaças que Satanás usa contra as nossas vidas, eu sei que o meu Deus é real. Eu sei que o invisível é maior e mais real que o visível. Elias, viva a sua vida assim. Creia que Deus é real.
Diga comigo, Deus é real. A Bíblia diz que todo aquele que anda pela fé crê que Deus existe, é galardoador daqueles que o esperam. Então diga comigo, eu creio que Deus é real. Sendo Ele real, o invisível é maior que o visível. Diga assim comigo, Deus, eu consigo vê-lo. E se eu consigo ver a Deus, diga assim, se eu consigo ver a Deus, eu consigo ver o que Ele diz. Queridos, crer em Deus é você ver o que Ele diz. Crer em Deus é você enxergar o que Deus diz. Quando você crê, você enxerga. Elias creu em Jezabel e começou a enxergar a morte. Deus está dizendo, creia na minha palavra e você vai enxergar a vida. Diante das ameaças, eu sei que o meu Deus é a salvação. Eu não sei o problema que você está passando, a dificuldade, a luta, as ameaças que você está vivendo, mas eu tenho algo para dizer para você. Deus é a nossa salvação. No final, nós contemplaremos a solução, nós veremos. Por isso eu quero falar com autoridade, com liberdade, com alegria. O seu ano vai terminar bem. Amados, vai terminar bem. Eu quero dizer isso para você, esse ano vai terminar bem. Esse mês vai terminar bem. Quero declarar, essa semana, talvez você esteja aí com alguns arrepios na espinha. Mas essa semana, domingo que vem, uma hora dessa, você vai estar se sentindo vitorioso. Você vai ver que aquela ameaça não se concretizou. Você vai ver que aquela situação das trevas não deu certo. Aquele levante do maligno não funcionou. Você vai ver domingo que vem, que vai ser um dia lindo, maravilhoso. E tudo aquilo que você temia não aconteceu. Tudo aquilo que o diabo falou não deu certo. Porque ele blefou, ele quer que você acredite no que ele disse. Mas o Senhor hoje está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque ele nos amou. Chegaremos a semana que vem felizes, porque Ele nos amou. As ameaças das trevas não vão funcionar. Porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. Aquele sintoma, aquele diagnóstico médico não vai funcionar, não vai dar certo, vai cair, vai morrer na casca. Porque o Senhor diz para você, eu vejo saúde, eu vejo salvação, eu vejo alegria, eu vejo estratégia, eu vejo recurso. Aquela pessoa tão difícil, o Senhor diz para você, eu vejo a salvação dela. Aquela pessoa, aquela situação totalmente adversa, o Senhor diz, eu vejo solução, eu vejo alegria, eu vejo luz, eu vejo paz, eu vejo recurso. Que Ele amou. Não sei se vocês perceberam aquela figurinha ali, tá na camiseta deles ali. Vocês perceberam que não é 212, né? Não é 212, tá? Vocês perceberam que são dois número 2? 12 de 12 anos. 22 é o ano, né? O ano 22. O número 1 está com uma flechinha apontada para cima. Perceberam isso? Você percebeu que ela faz um formato de um coração? Mas também perceberam que ela faz o formato de uma coroa? Sabe o que Deus está dizendo? Ali tem uma vida de rei e sacerdote. Percebe que são duas pessoas ajoelhadas orando? E elas estão orando um de costas para os outros? Está orando em unidade. Significa que eu e você não precisamos orar sozinhos. Podemos sim ter o Oreb, que é um momento lá nosso, mas também nosso momento de oração em igreja. E significa que, olhando para cima, nossa oração é para Ele. O Senhor diz para mim e para você, olhando para as coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. Quando você for orar, olhe olhando para o alto e não para a terra. Quando você vai orar, olhe olhando para os recursos invisíveis e não para os visíveis. Reis e sacerdotes. E porque Ele amou, eu posso orar. Porque Ele amou, eu posso governar. Também vocês recebem essa palavra. Nossa gratidão a vocês por esse final de semana tão lindo. Não sei quantos participaram de todos os dias, mas não tem problema.
A gratidão pela vida da tua vida. Quero dizer algo para você. Vocês são resposta de oração. Vocês são uma bênção. Você está me ouvindo, é graça de Deus na minha vida. Porque Deus me disse um dia que eu iria colocar gente para me ouvir. Deus me disse que eu ia pregar a palavra. E hoje eu posso pregar a palavra para você. Mas também Deus disse para mim, eu disse uma palavra que Deus deu ali para a ordenação. Apacenta o meu povo. Apacenta o rebanho do Senhor. Cuida dele, não por ganância, mas por voluntariedade. Hoje eu sou pastor porque eu estou aqui voluntariamente para pastorear você. Eu, Priscila, estamos aqui para dizer, deixamos 12 anos atrás a aba de Curitiba para vir para cá, fazer do Rio Grande. Uma cidade que a gente mal sabia que existia. Nós viemos aqui porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Aquele que mete a mão no arado não olha para trás. E estamos aqui para servir o reino de Deus e servir pessoas. Vocês fazem parte dessas pessoas. Estamos aqui para servir essa cidade, não a igreja sozinha, só a igreja da fazenda, a igreja aba. Fazemos questão de participar do conselho de pastores. Fazemos questão de orar com seja quem for o prefeito que estiver lá. E somos pastores de uma cidade, não só de uma igreja. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso coração. Servir pessoas. Deixar um legado. Eu posso deixar um dinheiro para os meus filhos, minhas filhas, no caso. Posso deixar uma herança financeira. Mas isso acaba. E talvez se elas não forem sábias, e quem sabe os meus netos não foram sábios, se gasta, se perde. Quero dizer algo para você, se você deixar apenas dinheiro para os teus filhos, você deixou muito pouco. Se você deixou apenas casa para os teus filhos, você deixou muito pouco. Se você deixou uma empresa para eles cuidar, você deixou muito pouco. Mas se você deixou a paixão por Jesus, se você deixou a paixão pelo reino de Deus, isso dura eternamente. E você vai ver os teus filhos servindo ao Senhor, você vai ver os seus filhos amando a Jesus, você vai ver os teus netos sendo criados no caminho do Senhor. Quantos querem ver os seus netos abençoados? Então comece abençoando os teus filhos. Traga ele para a igreja. Ore com ele, leia a Bíblia. Faça ele se apaixonar pelo reino de Deus. Faça ele ver o reino de Deus como uma coisa preciosa. Tão gostoso ver, eu gostei de ver as menininhas dançando aqui, né? Nova geração, né? Da dança aqui. Isso, cantando. Os novos, vindo. A EBI aqui do lado. Ah, mas nós poderíamos, como igreja, ter um templo muito maior, até lá no fundão. E deixar 2 salinhas para a criançada. Mas a gente prefere ter bastante sala e ter um templo menor. Porque nós queremos investir nessa pesadinha aí do lado. Visão de reino. Isso é ser igreja. Por isso que vale a pena 12 anos, 12, 14. Por isso falou hoje do trono de Salomão. Tinha quantos, Léo? 12. Mas isso é antes da cruz. O trono de Jesus, sabe quantos leões tem? Sabe quantos leões tem no trono de Jesus? Não, hoje. Isso já foi visto. O apóstolo João viu isso em Apocalipse. O trono de Jesus tem 24. Mas não leão, 24 ancião. 12 apóstolos. 12 tribos. 24 pessoas. Não mais leão, homens. Pessoas. Porque o que vale a pena são vidas. O que vale a pena são vidas. Renan tem um trabalho lindo hoje. Trabalha com a parte do trabalho ali na prefeitura. Vidas. Cada piazinho daquele lá quer aprender uma profissão. Talvez o nome do Renan não seja nunca mais lembrado. Mas o menino teve uma profissão que vai sustentar a vida dele, a família dele, o casamento dele, os filhos dele, os netos dele. Essas pessoas não vão lembrar do Renan, talvez. Mas a vida de uma geração e outra geração será mudada. Fala, não fala, fala, não fala. O seu cliente pode ter um bom serviço na sua empresa, mas se você conseguir colocar Jesus, você vai ter um colega no céu. Como diz o Pio, né? Nós vamos investir em quem? No céu. Ajuntai tesouros, não aqui na terra,
Pastor Pio, quinta-feira passada, falou algo, um dos versículos mais tristes da Bíblia. O versículo mais triste da Bíblia está em Gênesis, que diz assim: e Deus os expulsou do jardim e colocou 2 querubins para nunca mais entrarem lá dentro. A coisa mais triste que existe é alguém fora do caminho do Senhor. A coisa mais triste e injusta que existe é uma pessoa hoje não ter acesso a Jesus. E eu e você conhecemos a condição para voltar para o jardim. E a condição para voltar para o jardim já não é o sangue de um animal, é o sangue do Cordeiro. Só que as pessoas precisam saber que existe o sangue do Cordeiro. E aí você precisa entender que a sua profissão, o seu trabalho, a sua vida, o seu lazer, tem um único maior objetivo: falar do sangue do Cordeiro. Porque é o único caminho, é a única forma de você voltar para o jardim. Alguém que está no jardim não precisa ter comunhão com Deus. 12 anos. 12 anos. Comemorando aniversário. Estamos aqui para isso. Vocês recebem essa palavra? Amamos vocês.